considerados os filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos da natureza. Mas por que são filósofos da natureza? Porque eles se voltaram para questões da origem das coisas, como surgiu o mundo, ou seja, a arqué, o princípio. O que seria então esse princípio? É a fonte e a origem de todas as coisas, para onde essas coisas vão e o que sustenta essas coisas. Então, este é o princípio. O primeiro filósofo que queremos destacar é o filósofo Tales de Mileto. Para ele, a água é o princípio de todas as coisas, pois ela é a physis líquida originária, dela que surgem todas as coisas. Mas não é água como nós concebemos hoje, aquela água que nós bebemos, mas não. Essa água que nós bebemos hoje faz parte desta physis líquida, deste princípio originário que deu origem a todas as coisas. Outro filósofo é Anaximandro. Anaximandro define como princípio o apeiron, ou seja, o indeterminado. Mas o que seria este indeterminado? Aquilo que é privado de limites externos, ou seja, quantitativamente infinito, e também privado de limites internos, ou seja, é qualitativamente indeterminado. Outro filósofo que também fala desse princípio é Anaxímenes, e ele coloca como princípio o ar. Mas por que o ar? O ar, enquanto substância aérea ilimitada, e ao condensar-se e resfriar-se, torna-se água, e depois terra, e ao dilatar-se e esquentar-se, torna-se fogo. E por último, queremos falar de Heráclito. Heráclito determina como princípio o fogo, enquanto sendo expressão do movimento perene e nessa dinâmica da guerra dos contrários e também na mudança contínua. Vale ressaltar que Heráclito destaca que ninguém pode passar pela mesma água de um rio duas vezes, pois esta água está fluindo. E disso também se surge depois toda a sua doutrina do devir, da constante mudança. E por fim, depois dos pré-socráticos, entramos então em Sócrates. E é a partir de Sócrates que tem a virada da filosofia, ou seja, a filosofia deixa de olhar para questões naturais, como esses filósofos foram considerados como filósofos naturalistas, e passa a olhar o homem em suas características. Falaremos hoje sobre Sócrates, que nasceu por volta do ano de 470 a 469, morrendo por volta do ano de 399 a.C. Pelo que conhecemos sobre sua história, ele não deixa escritos, mas confiou seu saber aos discípulos mediante o diálogo na dimensão da pura oralidade. O método usado por Sócrates é a busca da sabedoria de quem busca uma justificação filosófica e um fundamento da vida moral. Aqui falando de uma virada antropológica, a visão do homem como corpo e alma, explicarei um pouco sobre o que é a alma e as virtudes às quais estão interligadas à alma. Sendo a alma por primeiro a consciência, a personalidade intelectual e a moral, a razão e conhecimento. E para melhor entendermos isso, falarei um pouco sobre alma e aquilo que está ligada à alma do homem, sendo a alma a consciência, a personalidade intelectual, a moral, a razão e o conhecimento. Sendo assim, este corpo é um instrumento da alma, ou seja, o corpo está para a alma, sendo a alma responsável pela maior virtude da razão, da ciência, do conhecimento intelectual. Dentro desse conceito, vemos também a virtude, que ela vai estar ligada à alma. A virtude sendo aquela pela qual toma como perfeita a ciência e o conhecimento. Dentro deste conceito está o autodomínio, que é você ser capaz de dominar a razão sobre as paixões, sobre os vícios, sobre aquilo que não vem de acordo ao princípio da alma, que é o conhecimento e a ciência, aquilo que ele tira o conhecimento. A não violência, como um item ligado à virtude, é aquilo que se dá não por meio de uma convicção de força, mas sim pelo conhecimento.
A liberdade, seja ela a libertação da parte racional. O verdadeiro homem é capaz de se libertar daquilo que não lhe transmite o conhecimento. Em relação ao passional, corresponde à liberdade interior. Então, esta liberdade ela vai estar interligada à questão da escolha, de você saber ter uma escolha interior de acordo à ciência e o seu conhecimento. Dentro também desta alma vem a parte, né, relacionada ao vício. Ou seja, o que é o vício? É aquilo que ele torna ignorante perante o conhecimento. E aí nós podemos dizer que, por isso, ninguém peca voluntariamente, mas você é levado por meio da ignorância a praticar o pecado. Dentro desse vício também está a questão da descoberta, da prática entre o bem e o mal, entre você escolher esses dois caminhos, em praticar o bem ou em praticar o mal. Dando continuidade ao pensamento socrático, vamos agora falar do método, o método socrático. Sócrates usava esse método por meio da maiútica, que significa o parir ideias. Ou seja, Sócrates ele ajudava o outro a pensar e a se encontrar e a encontrar a verdade que está dentro dele. Sócrates usava isso por meio da exortação da ironia. É a parte mais divertida para ele. O que ele fazia? Ele dava um determinado tema, ele perguntava, questionava uma determinada situação e em cima desse questionamento ele trazia outras indagações a partir da resposta que a pessoa dá. Fazia com que a pessoa realmente pensasse e se aprofundasse mais no tema e assim destruiria o pensamento raso que existia dentro dela. Existem 3 tipos de filósofo: aquele que diz o pensamento e aquele que te ensina a pensar. Resumindo, o método socrático é a procura da verdade, é o que qualifica a filosofia socrática.